Números 9, nós vamos meditar a partir do versículo 15 até o 23. Os que encontraram, digam amém. Amém. Vamos ler juntos então, vou ler aqui na NVI. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia, de dia a nuvem o cobria e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Verso 19. Enquanto a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. E também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam. E conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Peça a Deus que fale o seu coração através da palavra dele, que é eterna e que é sempre apropriada para as nossas almas. Senhor Deus, aqui estamos na tua casa, neste domingo, dia do Senhor, dia em que o Senhor ressuscitou dos mortos. Bendito seja o teu nome, porque vivemos e avançamos, certos de que, assim como o Senhor ressurgiu dentre os mortos, um dia o teu povo ressurgirá, com poder e com graça. Agora, meu Deus, em que estamos aqui, no mundo, em que estamos aqui enfrentando tantos desafios que o Senhor designou para cada um de nós, te pedimos que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos dirija, assim como o Senhor dirigiu o teu povo Israel quando caminhavam pelo deserto, usando aquela nuvem, que o Senhor possa nos dirigir, nos conduzir, e que os nossos corações estejam sedentos pela tua vontade, desejosos de que o teu querer santo se cumpra nas nossas vidas. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, vamos meditar nesse texto, com esse tema, né? Siga a nuvem, de olho na nuvem. Eu não sei se os irmãos têm conhecimento, talvez aqueles que estiveram aqui na conferência de saúde mental do cristão, sim, com certeza, de um fenômeno psicossocial que quando ele ocorre, quando ele se instala, um grupo de pessoas, pequeno, médio ou grande, perde simultaneamente a noção clara da realidade. É como se fosse um surto coletivo. E eles perdem também a noção de tempo, a noção de espaço,
Perdem também, enquanto o surto acontece, a consciência da sua própria identidade. E, como consequência, as pessoas que são tomadas por esse surto, esse episódio coletivo, elas são tomadas por um comportamento irracional. Muitas vezes são tomadas de pânico. Muitas vezes são dominadas por uma ansiedade generalizada. Então, para nós não chamarmos isso de surto coletivo, né, a psicopatologia denomina isso de desorientação coletiva. Você tem ali uma desorientação coletiva. E isso pode ter sido identificado, pelo menos na nossa experiência brasileira e mundial, pelo menos em parte durante a pandemia, vocês se lembram? Porque o mundo inteiro foi tomado de pânico, foi tomado de pavor, foi tomado de um temor muitas vezes irracional, não em todo o seu espectro, mas pelo menos em parte, não é? E naqueles dias, vocês se lembram, né? Nós passamos a adotar parâmetros para as nossas vidas completamente diferentes daqueles que nós tínhamos usualmente no nosso dia a dia, e eles passaram a orientar a maneira como nós vivemos, ou como nós vivíamos naqueles dias. Eu gosto muito de um escritor que li na minha graduação, e tive a oportunidade de reler também a obra dele, chamado Paulo Dalgalarrondo, médico, também psiquiatra, né, e dedicado à psicopatologia. E ele estudou também esses fenômenos, né, psicopatológicos de massa. E ele menciona no seu trabalho sobre um episódio, que o Paulo Dalgalarrondo escreve muito bem, de uma obra científica que foi veiculada no rádio, nas rádios americanas, no ano de 1938, denominada A Guerra dos Mundos. Inclusive, essa obra de ficção foi traduzida por um filme produzido recentemente por Hollywood, né? Se você quiser, você vai poder assistir. E ela foi transmitida pelo rádio, e enquanto essa obra de ficção, fictícia, né, claro, né, estava sendo transmitida, produziu-se na América do Norte uma desorientação coletiva sem precedentes. Por quê? Porque milhares de pessoas que estavam ouvindo aquele drama, aquela ficção, acreditavam se tratar da realidade. E porque acreditavam se tratar de algo real, e que uma invasão alienígena estava em andamento no planeta Terra, incluindo os Estados Unidos, eles saíram em fuga, sem destino, correndo para a primeira direção que eles encontraram, gerando um congestionamento sem precedentes, e as estradas e os serviços de emergência ficaram totalmente sobrecarregados com esta resposta irracional. Mas o pânico e a ansiedade generalizada eram baseados em uma ilusão, em uma mentira. Levou um tempo para que as pessoas entendessem que aquilo era apenas uma novela, era apenas uma obra de ficção, e que não tinha nada a ver com a realidade. Embora a desorientação coletiva, como eu citei nesse exemplo, no ano de 1938, né, com essas características que eu acabei de mencionar aqui, que são detalhadas pelo Dr. Paulo Dalgalarrondo, elas sejam fenômenos relativamente raros, né, eles não acontecem todo dia, não acontecem toda década, acontecem aqui e ali ao longo da história da humanidade. É verdade, e nós admitimos isso como cristãos, que a humanidade, ela convive com uma desorientação em larga escala. Isso nós cristãos admitimos. Então, em um mar de incertezas, as pessoas do mundo em que nós vivemos, elas correm
de um lado para o outro, tentando encontrar aquilo que elas acreditam como sendo o caminho certo. E o ser humano faz isso, desorientado, muitas vezes, e ele busca apoiar em si mesmo, naquilo que ele aprendeu, naquilo que ele sabe, e ele está procurando ali um caminho a seguir. E quando ele se baseia apenas em si mesmo, os níveis de desorientação, eles vão crescendo, eles vão se expandindo e trazendo um prejuízo ainda maior para a vida psíquica e para a vida emocional das pessoas. Com tudo isso colocado, irmãos, eu gostaria de dizer a vocês que a palavra de Deus nos informa seguramente que só Deus pode nos dar uma orientação que de fato tem condições de nos ajudar efetivamente ao longo da nossa vida e jornada. Só Deus pode nos dar uma orientação que ela não é uma orientação apenas pontual para um problema específico. Só Deus pode nos orientar longitudinalmente, de forma que você começa bem, se desenvolve e vai terminar bem. Os saberes que são construídos pela humanidade, eles são importantes para nós, mas eles não são tão abrangentes quanto o conselho que procede de Deus. Somente Deus, com seu poder, com seu amor e com sua misericórdia, tem condições de nos conduzir pelo caminho certo. Somente Ele pode mostrar a direção segura para as nossas almas. E quanto a isso, nós devemos ter convicção. Especialmente quando nós vamos tomar as nossas decisões. Amém? Vocês sabem, olhando para o nosso texto e para o nosso contexto, né, da nossa meditação nessa manhã, que Israel estava no deserto. Eles haviam saído do Egito, eles não tinham chegado em Canaã ainda, e o tabernáculo, a tenda do encontro, ou a tenda da congregação, estava pronta para que os cultos e tudo aquilo que Deus havia exigido acontecessem. E o que nós lemos aqui, nas linhas e entrelinhas da palavra de Deus, é que o Senhor Deus também estava pronto para dirigir e para conduzir o seu povo santo até o final. Pode muito bem ser que você tenha convivido com pessoas que te ajudaram em algum momento da sua jornada, da sua vida, mas com Deus é diferente. Ele nos ajuda do início ao fim. É uma ajuda ostensiva. E Números aqui nos apresenta, tanto nesse texto da nossa meditação, quanto em todo o seu contexto, incluindo todo o Pentateuco, que nós temos a condução segura e firme do Senhor Deus junto ao seu povo Israel. E é interessante porque o Senhor Deus, Ele quis usar uma nuvem como um símbolo celestial e sobrenatural da sua presença. Vocês notaram quantas vezes a palavra nuvem ela é repetida aqui no nosso texto? Então, esse reforço, ele nos foi dado para que nós pudéssemos entender que o Senhor Deus estava usando aquele expediente para dirigir e para conduzir o seu povo. É interessante que Moisés já havia falado dessa nuvem em Êxodo, capítulo 13 e também no capítulo 40. Depois, se você quiser chegar em casa e reler esse texto, você vai ver que ele fala também desta nuvem. E o texto nos diz que quando a nuvem estacionava, o povo acampava, fincava estacas e estabelecia acampamento, não é? A tenda do encontro ao centro. E as tribos de Israel, de maneira gloriosa, acampadas no entorno da tenda da congregação. E o que nós devemos entender é que todos os movimentos do povo de Israel no deserto, eles eram determinados pelo movimento daquela nuvem. E este foi, como eu disse
no início dessa mensagem, um meio de graça que o Senhor Deus usou para conduzir o seu povo. Agora, quando Israel conquistou a Jordânia, de maneira muito interessante, nós lemos que a nuvem, ela cessou a sua atuação. O Senhor Deus decidiu que a partir daquele momento, a partir do momento em que eles entrassem em Canaã, eles não mais precisariam ser conduzidos de maneira sobrenatural. Essa nuvem só apareceu de novo quando o templo foi consagrado. E em algumas poucas ocasiões, quando o Senhor Deus se revelou aos seus santos profetas. Mas de maneira firme, ordinária, constante, contínua, sobrenaturalmente o Senhor determinou que aquela nuvem guiasse o seu povo apenas enquanto eles estavam no deserto. A síntese dessa mensagem, nesta manhã, e que nós devemos guardar no nosso coração, é que Deus concedeu aquela graça de manter sobrenaturalmente um fenômeno natural para conduzir o seu povo, a fim de que Israel entendesse, e a igreja do Senhor de todos os tempos entendessem que é necessário, que é mister, que todos nós dependamos de Deus todos os dias de nossas vidas. Essa, sem dúvida, é a lição mais importante que nós devemos guardar na nossa mente e no nosso coração. Amém? Então, em primeiro lugar, eu quero falar com vocês 4 pontos, e depois nós vamos orar e encerrar. Em primeiro lugar, como eu já disse, a nuvem era um símbolo da presença de Deus. Vocês estão com as Bíblias abertas? Então vejam aí no verso 15, porque o texto nos diz que no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Vocês sabem que o tabernáculo, ele era uma representação da presença de Deus junto ao seu povo. Mas quando Deus quer ensinar alguma coisa ao seu povo, normalmente ele é enfático. Deus pode ser repetitivo quando ele quer ensinar alguma coisa, e muitas vezes ele é até extravagante, porque ele não quer deixar nenhuma margem de dúvida na nossa mente e no nosso coração. Então, como ele queria ensinar sobre a presença dele, sobre a necessária dependência dele, ele iria se revelar e mostrar que estaria com o seu povo com um sinal no céu, a nuvem, e com a sua presença na terra, através do tabernáculo. Glória a Deus por isso. Tanto olhando para a terra, quanto olhando para os céus, os israelitas deveriam concluir: o Senhor está conosco. Nós precisamos prestar atenção na presença de Deus conosco, ao nosso lado. Isso nos é manifesto ainda hoje, porque na terra, o Espírito Santo de Deus, ele foi derramado sobre todo aquele que crê. E diz a Bíblia no Novo Testamento que o Senhor Deus distribuiu dons aos homens conforme lhe aprouve, tornando a igreja militante, a igreja que caminha por esse mundo, uma igreja triunfante, porque o Espírito de Deus habita em nós. E porque Ele nos deu dons, e todos os dons que nós recebemos, a gente acha ele bonito, mas nós erguemos os olhos e reconhecemos que nos foram dados por Deus. O Senhor Deus nos conduziu esta graça. Mas nós sabemos que se olhamos para os céus, meditando na palavra de Deus, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele está lá, intercedendo por nós. Intercedendo por nós a cada passo, intervindo nas nossas vidas. E a aliança de Deus com o seu povo, ela é confirmada dia após dia, e muitas vezes Deus usa, sim, meios sobrenaturais para confirmar essa aliança, por causa da nossa debilidade na fé. Então, um milagre que você experimenta, muitas vezes ele vem para te ajudar a crer mais, não para você ficar dependente de milagres, de eventos sobrenaturais. É apenas uma maneira misericordiosa, bondosa, de um Pai amoroso, para te dizer: eu estou com você. A minha aliança, que foi firmada na cruz, ela está de pé.
ela não mudou com você. Então, a síntese, eu quero sintetizar de novo aqui, é que Deus está no meio do seu povo, e Ele não nos desampara. Isso deve ser guardado na mente e no coração. É verdade que nem sempre o povo de Deus corresponde a esse amor fiel, não é mesmo? Nós somos bichinhos complicados. Deus faz tantas coisas maravilhosas para conosco e nosso coração se endurece com muita facilidade. Nós não correspondemos à altura, naquilo que nós podemos, naquilo que está ao nosso alcance. Vejam que a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, tanto durante o dia, quanto durante a noite. Veja aí no versículo 16. De dia a nuvem o cobria, com uma aparência, a gente deduz, natural, e de noite tinha a aparência de fogo. Moisés deixou esse registro aqui de distinção. Ou seja, não haveria lacunas, ausências de Deus na comunhão entre Ele e o seu povo. Em nenhum momento, o povo de Israel deveria entender, Deus estaria ausente ou semipresente. Em todo o tempo, o Senhor Deus estaria bem presente. Ele seria Deus Emanuel, Deus presente com o seu povo amado. Glória a Deus por isso. O segundo ponto desse texto que eu queria dividir com vocês é que urge que cada um de nós, é necessário que cada um de nós não deixe de envidar esforços para prestar atenção na nuvem. Se o povo de Israel quisesse direção, eles não deveriam ficar olhando para o lado, né? Ou para a retaguarda, ou para a frente. Não, eles deveriam olhar para cima. Onde essa nuvem está indo? Essa nuvem de glória. Eles deveriam prestar atenção na nuvem naquele momento, porque seria de lá que viria a direção do Senhor Deus para os exércitos e para as hostes de Israel, para o seu povo. Era de lá que viria a direção. Isso se aplica perfeitamente à igreja do Senhor e ao povo de Deus de todos os tempos. O povo de Deus precisa aprender a erguer mais a sua cabeça, não orgulhosamente, mas erguer a cabeça num gesto de humildade para dizer: Senhor, dirija a minha vida. Eu preciso de direção, minha família precisa de direção. Se o Senhor não nos ajudar, nós não vamos conseguir. Nós vamos tropeçar, nós vamos ter dificuldades. Então, eu apelo a vocês, irmãos, se você está buscando direção, erga a sua cabeça. E olhe para o alto, olhe para o Senhor Deus. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei, inevitavelmente, do registro de Tiago, no capítulo 3, 15, 16 e 17. Porque Tiago nos ensina que a sabedoria que a gente precisa, para todas as horas, para todos os momentos de nossas vidas, ela não é uma sabedoria de origem terrena, que você vai encontrar nos milhares, milhões de livros. Eu sempre conto, eu sou um leitor, eu gosto de ler. Mas quando eu vou numa livraria digna, aquela livraria robusta, eu fico pensando, meu Deus, quantos títulos aqui eu nunca li? Eu nunca li. Quantos autores eu não conheço? Eu não sei. O conhecimento humano, ele é bom, mas ele é sempre limitado. Então, Tiago nos diz que nós devemos buscar a sabedoria que vem do alto, que vem dos céus, porque, diz ele, ela é pura, ela não tem misturas, ela é pacífica, ela é amável, ela é compreensiva, ela é cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, ela é imparcial, ela é sincera, ela é perfeita. A sabedoria que vem dos céus, e nós devemos buscá-la para as nossas vidas. Com isso, o que eu quero dizer a vocês, irmãos, é que tanto a direção, quanto a maneira como nós podemos, e creio eu, devemos proceder nesta vida,
é algo que nos é dado do alto. Você não vai encontrar em livros de psicologia, de psiquiatria, de autoajuda. Você não vai encontrar. Você pode encontrar algumas dicas aqui e ali. Mas é do alto que nós vamos receber esta condução. A nossa razão e a nossa experiência de vida, eu penso, elas são muito úteis. E eu, longe de mim, querer dizer a vocês que devem desprezar esses conhecimentos. Eu comecei essa ministração citando aqui um médico que nem cristão é, até onde eu sei. Mas que escreveu muito bem, que foi muito fiel ao dado científico objetivo e que trouxe uma contribuição relevante. Mas, sem desprezar os conhecimentos humanos que foram produzidos ao longo dos séculos, nós devemos entender que a condução segura do povo de Deus é algo sobrenatural. Vem por meio da palavra de Deus e vem por meio do testemunho interno do Espírito Santo na vida de cada crente em Jesus. Como nós precisamos da palavra de Deus e do testemunho interno do Espírito Santo nos dirigindo em uma direção ou em outra. Diz o versículo 17, veja aí na sua Bíblia. Então, sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas faziam o quê? Partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali fincavam as estacas das suas tendas e acampavam. Com isso, o que nós devemos entender, meus queridos irmãos, eu quero aprofundar também nisso, pelo menos um pouquinho, é que quem deliberava o quando na vida de Israel era o Senhor Deus. Ponto. Quando vai acontecer isso na minha vida? Quando vai acontecer aquilo outro? Quando eu deverei fazer esse movimento? Quem determinava isso e quem deve determinar isso ainda hoje é o Senhor Deus. Pensando na minha própria vida e na vida de todos vocês que eu acompanho, eu me pergunto, o quanto nós temos realmente buscado de fato a direção divina para as nossas vidas? Quanto nós temos prestado atenção no testemunho de Jesus, no testemunho dos seus apóstolos, no testemunho dos seus profetas? E eu quero enfatizar isso aqui, nós precisamos prestar atenção em Jesus, no Novo Testamento e no Velho Testamento. Se você não gastar tempo, não se deter na palavra de Deus, você talvez vai mal entender algumas coisas que estão acontecendo na sua vida. Ou então você vai fazer uma leitura espiritual equivocada. Precisamos prestar atenção na palavra de Deus, naquilo que ela nos diz, porque sem dúvida alguma, ela nos foi dada para nos guiar em nossas jornadas por esse mundo. Amém? Como eu disse agora há pouco, infelizmente, nós olhamos demais para os lados. Nós olhamos demais para o que está acontecendo com o outro, o que está acontecendo em outro lugar, e deixamos de prestar atenção no Senhor Deus e viver aquilo que, de maneira personalíssima, Ele deseja que nós vivamos. Na presença dEle, nem tudo que Deus pede para um servo de Deus, para uma serva de Deus, Ele vai pedir para todos os outros. Tem coisas que Deus vai te incumbir, que é um privilégio seu. Não queira generalizar todas as coisas. Eu creio que, como eu disse no início, nós devemos manter a nossa cabeça erguida e declarar todos os dias, como o salmista, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra. É isso que deve determinar o nosso avanço ou o nosso compasso de espera. Porque às vezes você está avançando, e às vezes você está em modo de compasso, de espera, esperando algo que Deus está fazendo, ou que Ele vai realizar. O texto nos diz, veja aí na sua Bíblia, no versículo 18,
no versículo 19, e também no versículo 23, que a movimentação de Israel era totalmente dependente da ordem do Senhor. Ficar parado ou se movimentar dependia da ordem do Senhor. Veja aí na sua Bíblia. Se Deus mandasse, eles paravam. Se Deus mandasse avançar, eles avançavam. Depois da mensagem pronta, como deve ser sempre, eu consultei o querido Matthew Henry, puritano, servo de Deus, no seu comentário tão especial das Escrituras. Eu recomendo toda a obra dele à nossa igreja. E Matthew Henry, ele, no seu comentário, defendia que a nuvem, como eu coloquei aqui no início, era um símbolo da condução do Espírito Santo junto ao seu povo. E ele também defendia, no seu comentário, que os regenerados serão sempre guiados por um poder sobrenatural. O que nos guia, o que nos move, é um poder sobrenatural. Eu já falei para vocês aqui, às vezes quando eu me vejo lendo algumas coisas e relendo outras coisas, eu fico pensando, o que me impele a fazer tudo isso? O que impele uma pessoa, né? Como diz o pastor Augusto, quando ele vê as pessoas, né, correndo de madrugada, indo para a academia de madrugada, ele já disse aqui, eu não sei se é amor ou se é ódio. Segundo ele, ele acha que é ódio. Mas eu gostaria de dizer que muitas vezes os servos de Deus são impelidos a fazer coisas difíceis, coisas complicadas. E eles são impelidos por Deus. É Deus quem os impele, é Deus quem os move a fazer, a se gastar, e a vela da vida deles vai sendo consumida. Porque isso tem a ver, nas questões espirituais, e que são deliberadas pelo Senhor Deus, com um propósito que Deus tem com esses homens e mulheres, então eles vão se gastar. Às vezes, diante do espanto daqueles que estão de fora, vendo esses movimentos. O apóstolo Paulo nos diz que o fato de nós sermos guiados por Deus é a prova da nossa identidade em Cristo Jesus. Romanos 8,14, ele nos diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são, na verdade, filhos de Deus. Então, quem é filho de Deus genuinamente, essa pessoa inevitavelmente é guiada por Deus. Ela é inevitavelmente dirigida pelo Senhor Deus. Amém, irmãos? Terceiro ponto que eu queria ainda explorar com vocês nessa exposição, e fazendo um aprofundamento de algo que eu já coloquei, é que o tempo, ele está, sem dúvida alguma, nas mãos de Deus. Vocês sabem que nós muitas vezes fazemos os nossos planos, não é verdade? Nós temos o hábito, pelo menos eu ouço isso como pastor e às vezes como psicoterapeuta também, as pessoas dizendo assim, eu projetei, eu quero gastar essa década da minha vida fazendo isso. Eu vou gastar essa década estudando, especializando, mestrando, doutorando. Depois eu quero gastar uma outra década fazendo aquilo outro. E as pessoas têm os seus projetos. Quero gastar uma década viajando, conhecendo o mundo inteiro, o maior número de países possíveis. E as pessoas fazem esses planos, esses projetos, como se as estações da vida delas, estivessem totalmente à sua mercê. Como se elas estivessem diante de um painel de botões e pudessem dizer, isso vai ser assim, isso vai ser assado, isso vai ser assim, pronto, está tudo preparado, né? Isso vai acontecer comigo. Eu não sou contra fazer planejamento, viu, irmãos? Eu não sou contra você construir projetos. Eu não sou contra você sonhar. Você tem sonhos. Aliás, eu penso que muitos sonhos que uma pessoa tem, principalmente o crente regenerado, nascido de novo, são sonhos que Deus colocou, muitas vezes no seu coração, para a glória dEle.
para a glória dele. Ninguém está buscando lustrar o ego, não. Servos de Deus, com a passar do tempo, Deus vai tratando tanto com eles que eles entendem que isso é o melhor. É bom buscar a glória de Deus. E quando buscamos a glória de Deus, nós é que somos abençoados. Eu creio que nós podemos fazer previdência ao longo da nossa vida. Todavia, o nosso coração não pode ser colocado integralmente nessas linhas dos nossos projetos. Porque isso pode nos fazer muito mal. Nós devemos elaborar os nossos projetos, construir o nosso planejamento, mas na intimidade dos nossos corações, penso eu, nós devemos declarar com fé, como eu também li em Tiago, capítulo 4, versículo 15, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, quando você fizer todos os seus projetos, cogite isso, se o Senhor quiser, eu viverei, porque você pode estar fazendo um plano para um momento na sua vida em que você vai estar morto. Ou, pelo menos, que você vai estar totalmente incapacitado de realizar esse projeto. E eu não sei do seu futuro. Deus não me revelou o futuro de vocês. Às vezes, quando eu estou conversando pessoalmente, Deus me dá algum tipo de revelação. Mas eu não tenho a revelação completa. Graças a Deus que eu não sei do dia da morte de vocês, por exemplo. Porque se eu soubesse, eu iria chorar muito. Seria um peso muito grande para mim saber da morte das pessoas que eu amo, ou da minha própria morte, seria muito difícil. Com tudo isso, irmãos, eu quero dizer a vocês que é preciso crer, para entregar nas mãos do Senhor Deus, todos os nossos projetos, para submeter esses planos, inclusive de previdência, nas mãos de Deus, entregá-los nas mãos de Deus. E se a vontade de Deus for em alguma escala diferente daquilo que nós planejamos, o nosso chamado, o seu chamado é de submissão humilde. O nosso chamado é para uma submissão humilde. Então, no processo de elaboração dos seus planos, do seu planejamento, dos seus sonhos, dos seus projetos, conduza esse período de elaboração com santo temor. Conduza a construção desses projetos com um santo tremor na presença de Deus, sabendo que os planos de Deus, como disse o profeta Isaías, são sempre mais altos e mais elevados, assim como a terra é distante dos céus. Eu já disse várias vezes, e eu peço a vocês perdão por repetir novamente, nós vemos apenas uma fração da realidade. Você está vendo numa perspectiva e tira muitas conclusões, muitas delas equivocadas. Mas Deus, a quem você consulta e a quem você diz, Senhor, dirige a minha vida, eu quero a condução do Senhor para a minha vida, Ele vê todos os ângulos, Ele tem uma visão completa de toda a realidade, do presente, do passado e do futuro, e de como Ele vai costurar todas as coisas para cumprir o seu propósito nas nossas vidas. Então, considerando tudo isso, irmãos, o tempo de permanência em qualquer lugar seria, para Israel, relativo. Vocês notaram isso? Que o tempo seria absolutamente relativo, porque ele estaria totalmente condicionado à vontade de Deus, ao que Deus queria para o seu povo. Então, eles podiam ficar horas, dias, semanas, meses e até anos numa localidade só. Acompanhe na sua Bíblia. Poderiam ser, versículo 20, poucos dias. Ou poderia ser, versículo 21, somente desde o entardecer até o amanhecer. Ou ainda, versículo 22, poderia ser 2 dias, poderia ser 1 mês, ou mais tempo. A partida do local poderia acontecer a qualquer momento. E a partida, pasmem vocês, poderia ser, diz o versículo 21,
de dia ou de noite. Sempre que a nuvem se levantava, de dia ou de noite, eles deveriam fazer o quê? Se levantar e partir. Imagine que a nuvem se levantasse com aquele aspecto de fogo, 1h da manhã, todo mundo dormindo, todo mundo tinha que se levantar, guardar as barracas, as tendas, quem acampou aqui sabe bem disso, né? Guardar e seguir, na direção que o Senhor Deus estava orientando. Ah, meus irmãos, queridos irmãos em Cristo estão aqui nessa manhã, como nós devemos estar preparados a qualquer momento para a nossa partida, rumo ao que Deus planejou para nós, amém? Nós precisamos estar preparados para esse momento, nós precisamos estar preparados a todo momento, inclusive para a partida, para o nosso descanso final. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, não apenas do dia da volta de Jesus, mas do dia da nossa partida, ao encontro dEle. Precisamos estar preparados. Importa que você e eu estejamos prontos. Como Deus disse a Ezequias, põe a tua casa em ordem. Coloca a sua vida em ordem. Tudo que tem que ser feito, faça. Hoje, como foi meditado na nossa conferência de saúde mental, o tempo que temos é hoje. Amém? E eu quero concluir com o último ponto, e depois a gente vai aplicar e vamos orar. Enquanto a hora da partida não chega, o que eles deveriam fazer? Versículo 23, na parte B. Nesse meio tempo, ou seja, antes da nuvem se movimentar, antes dela se mover, e a nação de Israel seguir para uma nova jornada, seguir para uma nova viagem, o povo santo, diz o texto bíblico, veja aí na sua Bíblia, deveria cumprir suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Sabe o que isso significa? Que o povo de Deus, com a palavra do Senhor na mente e no coração, eles deveriam cuidar de tudo aquilo que Deus lhes havia outorgado, delegado, orientado. Irmãos, isso tinha a ver com o culto a Deus, claro, inclusive na tenda da congregação, mas também tinha a ver com a maneira como eles deveriam relacionar uns com os outros e até com os estrangeiros. Eles deveriam ser responsáveis com tudo aquilo que Deus lhes havia delegado, para viverem uma vida de fé. E todos que olhassem para Israel deveriam concluir, vai ali um povo de fé, um povo que crê, um povo que anda na presença do Senhor Deus. Amém? Então eu quero aplicar para nós, e nós vamos orar e vamos encerrar nossa escola bíblica dominical. 4 pontos aqui na nossa reflexão. Primeiro, Deus está presente no nosso meio. Ele está conosco. Ele prometeu, não te deixarei, nem te desampararei. Ele prometeu estar conosco, e nós devemos guardar isso de maneira muito consciente na nossa mente. Às vezes você vai reafirmar essa verdade bíblica com lágrimas, porque você está passando por um momento muito difícil, mas você vai dizer, Senhor, eu creio, o Senhor está comigo. Eu não estou passando por essa situação sozinho, desamparado, o Senhor está presente, o Senhor está comigo. E eu pergunto aqui, se há alguém no nosso meio nessa manhã, que ainda não faz parte do povo de Deus. Se você não faz parte do povo de Deus, se você não fez sua profissão pública de fé em Jesus Cristo, corra para resolver essa situação. Venha fazer parte da família de Deus, do povo de Deus, desse povo que tem tantos defeitos, que é pecador, mas que tem a capacidade dada por Deus de se arrepender, e pela graça de Deus de se tornar dia após dia mais parecidos com Jesus. Deus é poderoso para fazer isso. E o mais importante, o Senhor está do nosso lado. Quando as pessoas olham para você, além das suas roupas bonitas, ou da sua beleza física, da sua estética, elas vão prestar atenção na pessoa de Jesus do seu lado. E às vezes nem vão conseguir explicar o que é. Pode ter certeza, não tem a ver com a sua estética, nem com a sua roupa, tem a ver com a presença dEle,
do seu lado. Em segundo lugar, procure depender do Senhor a cada tomada de decisões. Eu imagino que todos vocês têm alguma decisão a ser tomada hoje, ou essa semana. Dependa de Deus, busque a Deus intensamente. Baseie a sua decisão nos princípios eternos da palavra de Deus. Se há alguma coisa nas Escrituras que condena um viés que você está seguindo, que você está inclinado, fuja dele. Seja o mais careta de todos, se necessário for, mas faça isso para a glória de Deus. Eu sei que muita gente não quer ser careta. Muita gente não quer ser desprezado pelo mundo. Todavia, por amor a Jesus, nós devemos incorrer nessa experiência, porque isso importa a nós. Em terceiro lugar, a gente mede o tempo de uma forma muito calculada para encaixar os nossos desejos e as nossas atividades humanas, não é? Como eu disse, a gente gasta tempo, calcula o tempo que a gente vai gastar em cada estação da nossa vida ou em cada atividade da nossa vida. Mas eu gostaria de dizer que o seu tempo está nas mãos do Senhor. O tempo de você fazer uma coisa ou deixar de fazer aquilo está nas mãos dele, e você deve procurar a orientação dele para isso. É difícil para você dizer quando está esgotando uma estação na sua vida e quando está começando a outra. Mesmo que algumas coisas te deem indicativos. Todavia, o que eu estou propondo a vocês aqui, baseado na palavra de Deus, é que vocês busquem a Deus para terem um discernimento mais acurado. Porque a sua experiência pode te ajudar, a literatura que você lê pode te ajudar, mas existe algo que só Deus pode dirigir. Só Ele pode conduzir a sua vida. E, finalmente, eu concluo dizendo a vocês que devemos estar preparados para partir, porque em breve Ele vai nos chamar à sua santa presença. Enquanto isso, você tem responsabilidades diante de Deus. Responsabilidade de viver para Ele, por causa dEle. É uma responsabilidade que Ele colocou nas suas mãos. Amém? Vamos nos colocar em pé nesse momento. Eu quero orar com vocês agora e quero propor a Marcelo, Raquel e a equipe já estão vindo para cá, que vocês não saiam sem a gente cantar um último cântico. Depois que eu orar, nós vamos cantar essa última canção. E quando a canção encerrar, nós vamos, de maneira pacífica e alegre, sair para as nossas casas. E lembrando que à noite nós temos o culto especial dedicado às mulheres. Nós queremos orar pelas mulheres hoje à noite também. Todos vocês estão convidados a estarem conosco nesse momento especial. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Hoje, por intermédio da palavra do Senhor, Deus está falando conosco. Meu filho, minha filha, erga a sua cabeça. Olhe para mim. Eu vou te conduzir. Etapa por etapa. Jornada após jornada. Importa que você esteja pronto, pronta, preparada para submeter-se àquilo que o Senhor Deus preparou para você de maneira tão maravilhosa. Senhor Deus, bendito seja o teu nome. Tu prometeste estar com o teu povo de geração em geração, até a consumação dos séculos. Tu vieste a este mundo para que as Escrituras se cumprissem em ti, e o Senhor fosse conhecido como Deus Emanuel. Mas muito tempo antes, o Senhor já havia feito isso com Israel. Muitas vezes o Senhor se apresenta no nosso meio, na nossa casa. O Senhor nos busca, nos abraça, nos envolve,
Com teus laços de amor o Senhor nos atrai. Mas o nosso coração é muitas vezes obstinado. Insistimos em fazer as coisas à nossa maneira. Insistimos em deliberar sobre assuntos que nós não temos autoridade, que nós não temos competência, não temos domínio. Perdoa as nossas faltas. E o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado. Que possamos compreender a Tua presença conosco. E que ousemos com todas as nossas forças viver a vida que o Senhor planejou para nós, em todas as áreas, na dependência do Senhor. Abençoa o Teu povo, no retorno aos seus